Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, para que possamos dar conta do trabalho e de responsabilidade para o qual fomos convidados. É sempre um prazer estar com vocês, estar entre irmãos, rever amigos e ainda mais, trazer Jesus para nós, porque Jesus é o próprio Evangelho. O trabalho que a gente vai fazer alguns momentos de reflexão hoje está no capítulo 21 do nosso Evangelho. De tal importância ele se reveste que quando a gente vai ler as falas que Allan Kardec coletou, você vai ver que tem 3 evangelistas fazendo uma fala em relação ao tema que a gente está trabalhando hoje, que a gente está procurando desenvolver. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então são falas há 2000 anos atrás, quase 2000 anos, quando Cristo esteve entre nós. Depois, quase 160 anos com Allan Kardec na coletânea do Evangelho, trazendo explicações como Jesus mesmo nos disse, que ele nos enviaria o outro Consolador, que iria repetir os seus ensinos, trazer de volta aquilo que estava deturpado e trazendo na forma original e ainda novos ensinamentos. E é mais ou menos nesta linha que nós vamos procurar trabalhar o tema falsos cristos e falsos profetas. Observe que a figura mostra um senhor bem trajado, com uma face, no lugar da face, um lobo, e uma fantasia que ele vai colocar como um cordeiro. Então, são as máscaras que fazemos na nossa convivência diária. Aqui, embora a gente coloque falsos profetas, Allan Kardec e os amigos espirituais nos trouxeram uma ampliação desse conceito de profeta. De tal maneira que cada um a seu modo, na sua profissão, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, no seu grupo de oração, é de alguma forma um enviado de Deus, que é a palavra que a gente vai trazer, no lugar daquilo que é profeta. Que profeta fica parecendo aquele que vai fazer profecias. E não é só esse o único modo que se pode entender o que é um profeta falso ou verdadeiro. Então, falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Todos nós temos uma parte em nós do lobo, uma parte em nós de ovelhas. Nós temos uma parte daquele ser animal que às vezes ainda vem à tona. Nós temos uma parte do ser espiritual que devagarzinho vai começando a tomar conta do corpo da matéria pelo qual a gente está imbuído, está tentando trabalhar. Então nós temos um pouco de lobo, um pouco de ovelhas. Como todos temos um pouco de Saulo de Tarso, que não trabalhava na linha dos cristãos e que depois se tornou Paulo, trabalhando efetivamente na linha do Cristo. Todos nós temos um pouco de Paulo e um pouco de Saulo. Na fala de Jesus, que parece alguma coisa de alguém que esteve há pouco tempo entre nós observando o ambiente na terra, e vamos falar mais especificamente do nosso país, porque há algum tempo atrás a gente ouviu falar que o mundo ia acabar, que ia ser o fim do mundo. E ninguém viu nada, mas na verdade aquele mundo acabou. De 15 a 17 anos para cá, nós estamos vivenciando um outro mundo. Estamos entrando efetivamente na fase final de transição, onde nós vamos estar depois num mundo um pouquinho melhor. Então Cristo lá atrás nos disse, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Por que falso? Porque eles poderão usar a linguagem do Cristo nas suas falas, mas não com
a mesma intenção que o Cristo utilizou. Estariam utilizando estas falas para benefício próprio, para ser beneficiado de alguma maneira daquilo que é o ensino do Cristo. Então, às vezes a fala é verdadeira, mas quem faz a fala não é verdadeiro. Então, vocês observem alguém com uma face oculta, colocando uma máscara do Cristo. Vocês estão conseguindo ver bem a imagem? Diz ainda o Cristo: eles farão grandes prodígios e coisas espantosas, de tal maneira que enganarão a muitos. Por serem falsos, eles já vão nos conduzir ao engano. A gente poderia não falar de profeta, mas dizer assim: enquanto professor, se eu não realizo na minha profissão, na minha sala de aula, um trabalho digno, da melhor maneira possível, eu estou sendo um falso profeta. Aliás, até um amigo nosso nos disse uma vez que a gente reclamava que ganhava pouco e que trabalhava muito. Então ele nos diz: é porque você já trabalhou pouco e ganhou muito. Então agora trabalhamos muito e ganhamos pouco. É uma fala bem efetiva de alguém que de alguma forma se fez professor, como o sujeito que se faz advogado, que se faz médico, sujeito aqui no sentido do ser humano, que se faz juiz, sem efetivamente julgar e trabalhar na linha do Cristo, mesmo tendo conhecimento dos ensinos do Cristo. É claro que se aplica mais àqueles que trabalham nas casas de oração. Nós estamos vendo, e muito, seres que utilizam dos ensinos do Cristo para benefício próprio e não para benefício da coletividade. De tal maneira que nós podemos ver também os políticos, em geral, pode não ser uma regra, mas a grande quantidade, dizem trabalhar para o povo, trabalham para o seu povo. Então aí nós temos uma figura de quem tem coisas fantásticas numa fala, ou podem até realizar prodígios, coisas que nos encantariam, que poderiam nos enganar. Nós temos, por exemplo, na nossa doutrina, os médiuns, e de repente eles podem ser levados a trazer para nós uma mensagem que não seja de um mentor verdadeiro, que seja de algum espírito enganador, de algum espírito que quer fazer zombaria conosco. E aí ele estaria o médium sem querer, até admitindo que fosse verdade aquilo, fazendo um papel de um falso profeta. Então veja que Jesus ainda colocou, a ponto de enganar, se for possível, se fosse possível, até mesmo aos seus escolhidos. Isso aí significa mais ou menos que muitas vezes a pessoa está fazendo o trabalho, deturpando o trabalho e achando que aquilo está correto, que aquilo é verdadeiro. Eu me lembro em tempo de criança, médiuns com uma capacidade fantástica, com vários dons de mediunidade, deturpando aquilo que foi dado a ele e achando que aquilo era para fazer dele um ser diferente, um ser diferenciado, como não é. O fato de eu, numa época, estar diretor de uma escola, não significa que eu sou melhor que um professor, melhor do que um aluno. O fato de a gente estar num ponto aqui, fazendo uma explanação de uma parte do Evangelho, não significa necessariamente que somos melhores do que qualquer um daqueles que está aqui. Às vezes até alguém que está nos ouvindo leva mais a sério as falas que ele ouve do que nós próprios. Que às vezes falar pode não ser tão difícil. Ainda nosso Cristo diz, numa das mensagens que está lá no Evangelho, na verdade ainda foi uma fala não do Cristo, né? Se não me engano foi Lacordaire. Se te disserem, Cristo está aqui, acautelai-vos, vede suas obras. Então observe que isso são coisas bem antigas e nem só da nossa religião. Padre Vieira, mais ou menos alguns anos depois do descobrimento do Brasil, numa obra que se chama O Sermão da Sexagésima,
ele colocou bem claro: palavras sem obras são tiros sem bala. Atiram, mas não ferem. Troam, mas não matam. Então, o que significa? A gente faz uma fala e vamos ver depois a vivência desta fala. Então, é o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar e também o nosso agir, para que não sejamos falsos profetas, para que não digamos que estamos trazendo a fala do Cristo, que estamos representando o Cristo, sem realmente o ser. E não estou nem dizendo de uma época que possivelmente nós mesmos estivéssemos lá, dizendo-nos representantes únicos do Cristo. Tudo teria que passar por aquele representante. Então era um momento em que alguém cometia grandes crimes e ia aos sacerdotes, fazia um pagamento e ali ele conseguia, entre aspas, a sua eliminação do pecado cometido. Então a gente não estamos nem falando disso, porque já é uma coisa de um tempo atrás e que foi ficando. E tudo isso que a gente vê nesse mundo hoje também, que não está de acordo com os ensinamentos do Cristo, tudo isso devagarzinho vai desaparecer, porque ele não usou palavras em vão. Quando ele disse, os mansos herdarão a terra, ele estava professando uma grande verdade. Então não utilizemos o nome do Cristo em vão. Quem utilizar o nome do Cristo em vão, há uma recomendação para nós. Acautelai-vos. São enganadores, são aqueles que fazem uma aparência do que realmente não são. Essa figura mostra bem, principalmente para quem é alguém que estudou bastante. Se a gente voltar quase 2000 anos atrás, os sacerdotes que compunham os sinédrios eram detentores do saber. Então eram cidadãos orgulhosos por causa do seu saber. E muitas vezes, alguém necessitado de sua ajuda não o tinha, por quê? Porque eram pessoas humildes, nem considerados eram por causa de sua humildade. Então, às vezes, o ser é um gatinho e se vê como se fosse um leão. Então, são pessoas orgulhosas e a recomendação é fugir dos orgulhosos, fugir do seu orgulho também, porque nós também temos em nós muitos momentos de orgulho. Eu me lembro de uma passagem com o nosso Chico, que foram pessoas de uma casa espírita tentar comunicação com o seu dirigente que tinha falecido. Foram na primeira vez, foram numa segunda, foram numa terceira, e não conseguiram o contato com aquele ser que era o seu dirigente espiritual, o seu dirigente da casa, e não tinham notícias dele. Chico, a gente não está conseguindo ter notícia do nosso dirigente. Ele era tão humilde. E aí Chico, que sempre aproveitava todo momento para nos trazer uma lição, disse a eles, pois é, ele tinha orgulho de ser humilde. Então vamos fugir dos orgulhosos, mas vamos fugir também do orgulho que está em nós. Porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade corrompem e corrompem definitivamente o ser. Claro que, como nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Cristo se perderá, mesmo quem se desviou do caminho vai ter oportunidade de assim o refazer. Ainda sobre os orgulhosos, aqui mais específico, aqueles que são os estudiosos da época nossa. Ao se embrenhar nos estudos das ciências, eles começam a não admitir o ensino do Cristo, nem admitir o próprio Cristo, dizendo que isso é uma invenção da religião para controlar o povo que pertenceria a esta religião. Então isso é uma característica do ser orgulhoso. Ainda lá naquela fala do Cristo, nós voltamos novamente aos prodígios que os falsos profetas podem realizar.
Então, aqueles lobos fantasiados de ovelhas podem realizar prodígios, grandes prodígios. Eu me lembro, há coisa de 15 anos atrás ou mais, um pastor que se separou de um outro grupo, ele realizava prodígios verdadeiros. A gente via que não era fingimento aquilo que ele fazia. Aí, com o tempo, ele começou a se envolver com dinheiro. Hoje ele é um dos grandes homens ricos que tem nesse país. Então, ele realizou prodígios. Crianças de 2 a 3 anos que não andavam, ele conseguia fazê-los andar. Então, eram prodígios fantásticos que aquele ser fazia. Isso tem de monte. Então, coisas que a gente chama de miraculosas, de milagres. Na verdade, é porque a ciência ainda não chegou naquele ponto. Porque tudo são leis divinas, eternas e imutáveis. Quem delas tiver conhecimento consegue trabalhá-las. Ninguém está alterando lei nenhuma, ninguém está passando por cima de nenhuma lei divina. Nem o próprio Cristo assim o fez. Aquilo que ele chamou de milagres quando esteve conosco, nada mais é do que saber trabalhar com as leis divinas que ele bem conhecia, que ele conhecia todas e sabia como mexer com aquilo. Não estava fazendo milagre nenhum, nem coisa espetacular, nem shows, nem coisas espantosas nenhuma. Observe que os falsos profetas se assemelham a um cego guiando outros. Então esses falsos profetas se apresentam como enviados de Deus. E a gente vê muito disso. Tem seres que não colocam nem o pé no chão. Tem que ser levado por alguém ao altar para poder fazer a pregação. Mas ali você vê alguém que é cego querendo guiar outros cegos, ou cegos também aqueles outros que estão tentando se encaminhar, ser encaminhados por alguém que também é cego. Então eles se apresentam como enviados divinos. Mas a palavra bem clara é essa: se apresentam como? Não são verdadeiros enviados divinos. Trazem mensagens de nossos mentores. Aí a gente veio para a casa espírita. Às vezes, um médium recebe uma mensagem e transmite para alguém. Olha, o seu mentor está dizendo isso, isso e isso para você fazer, ou o que você fez, ou o que você deve fazer. E às vezes não é o mentor. E nem o médium se apercebeu disso. Por isso que o Espírito de Verdade, quando esteve acompanhando Kardec, ele disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Para que a gente não se engane, não se deixe enganar e não engane a ninguém. Aquele que é o falso profeta é incapaz de copiar o seu modelo e guia. Olha o nosso modelo e guia aqui, ó. Numa questão do livro dos Espíritos, quem Deus deixou para que servisse de modelo e guia? Jesus. Mas esse modelo e guia, modelo para ser copiado, guia aquele que vai nos direcionar. E só nos direcionou por quê? Porque ele vivenciou os ensinamentos. Não veio simplesmente fazer uma fala. Ele veio fazer a fala trazendo os ensinos das leis divinas para nós, vivenciando, e assim é o exemplo. Por isso ele é modelo e guia. Então devemos fazer a fala e vivenciar. É muito mais importante até aquele que vivencia. A gente ouviu um conto esses dias de alguém que congregava grandes multidões nas suas palestras, orador maravilhoso. Quando ele fez a passagem, ele se encontrou numa situação desagradável. E ele foi socorrido por um ser de bastante luz. E quem é você? É algum anjo protetor? Não, eu era uma pessoa que estava na plateia, ouvindo o que você dizia e praticando aqueles ensinos. Então a vivência é muito mais importante do que uma fala que a gente possa estar fazendo aqui, porque ela pode ser vã.
Eu posso estar fazendo uma fala aqui, lá fora, está trazendo à tona o lobo que sou. Jesus era pródigo naquilo que ele fazia. Ele falava de ovelhas, ele falava de plantas. Então, olha um outro exemplo. Uma árvore má dará bons frutos? Então, reconhece-se os falsos profetas como? Conhecendo-se a árvore. A árvore, no caso, somos nós. Os nossos frutos são bons, então nós somos uma árvore boa. O que é que são os frutos? Os nossos atos, as nossas ações, a nossa vivência. Então, conhece-se a árvore pelos seus frutos. A árvore boa, com certeza, dará bons frutos. Então, se você realmente traz para dentro de si os ensinos do Cristo e depois traz para fora o Cristo interno que há em você, na vivência, você está apto a realizar bons frutos. E não vai ser de outra maneira. Então, o homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração. O que são essas boas coisas? A humildade, fraternidade, a ternura, o calor humano, o amor, a caridade, a bondade, a indulgência, o perdão. Então são virtudes que o Cristo as tinha todas já trabalhadas. São virtudes que nós estamos trabalhando devagar. São os frutos de nossa árvore. Isso aqui é um ditado popular que eu acho que cabe bem nesta fala do capítulo 21. A boca fala daquilo que está cheio, o coração. É muito conhecido esse ditado, principalmente de nós que já temos um bocado de tempo de vivência nessa terra. Então, se o coração está cheio de coisas boas, a boca vai falar de coisas boas. Quer dizer, se nosso Cristo interno está sendo alimentado de virtudes, nós vamos trazer esse Cristo para fora e mostrar as nossas virtudes sem interesse de que alguém as veja. Mostrar porque ela passa a ser natural, como é natural o nosso caminhar, como é natural a respiração que fazemos, como é natural ouvirmos quando estamos com audição boa, ou vermos, enxergar com os olhos bons. Então, de dentro do coração, porque é a figura que representaria a bondade. Aí falamos dos falsos cristos, e aí vamos ver o verdadeiro profeta. É aquele que tem elevada moral, é simples, é humilde. Observe que o nosso Cristo poderia ter nascido entre os grandes daquela época, mas ele escolheu nascer numa manjedoura. E era aí um exemplo de humildade e sempre ele trabalhou com simplicidade. Ele esteve sempre ao lado do necessitado. E ele trazia para a gente, é um ensinamento que a gente deve observar bem. A condenação não é ao pecador, a condenação é ao pecado. O pecador, ele vê o que tem dentro do pecador. Então Jesus olhava no íntimo daquela mulher que foi pega em adultério e sabia que ali estava um ser espiritual criado por Deus, que um dia se tornaria um Cristo. Ali estava uma estrela. Então, se ele olhar para cada um de nós, ele vai ver a estrela que a gente tem dentro de nós, podendo vir a brilhar. E isso se faz através do quê? De uma elevada moral, de uma prática das virtudes, e isso requer simplicidade e humildade. A prática de todas as virtudes começa com a primeira, que é a humildade. Quem não for humilde não consegue trabalhar virtudes. Os cientistas, por exemplo, quando eles se propõem a ver um fenômeno, ele não vai usar o conhecimento anterior. Ele se apaga para o conhecimento anterior para poder enxergar coisas que não são vistas pelos que vieram antes dele. Então a gente teria, por exemplo, a ciência, se não se colocasse fora do fenômeno para observar o fenômeno, você estaria vivenciando a dificuldade que alguém tinha 2000 anos atrás.
Quantas coisas boas a ciência já nos trouxe e continua nos trazendo. Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do Pai. Olha o que é isso há 2000 anos atrás. Em 1600, um cientista teve a coragem de falar que a Terra não era o centro do universo e só não foi queimado porque ele voltou atrás na conversa. Em 1600. Imagina 2000 anos atrás, há muitas moradas na casa do Pai. Os cientistas hoje têm aparelhos para mostrar bilhões de estrelas e planetas que existem nesse mundo todo. Então, há muitas moradas na casa do Pai. O verdadeiro profeta, voltando para o capítulo 21, procura o caminho das virtudes. Qual o primeiro caminho? O da humildade, o da simplicidade. Qual o caminho que podemos enxergar aquele que é o enviado mesmo do Cristo? É os seus atos. E observe que não precisa necessariamente você estar numa palestra, ser um expositor, ser um padre, ser um pastor. Às vezes, o enviado de Deus vem para modificar aquele quarteirão onde ele mora. Então, aquele enviado estaria ali para mudar aquele quarteirão. Ou para mudar aquela cidade. Ou para mudar aquele país. Ou para mudar o mundo. Aí só o nosso Cristo. Mas os enviados de Deus estão desde os mais pequeninos até os maiores. Então a gente não precisa pensar que o enviado de Deus é uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Francisco de Assis somente. Eles existem aos milhares. E nós estamos vivendo uma época de transição e não vamos passar sozinhos esse período. Estão vindo aos milhares seres de elevada moral, seres mais elevados espiritualmente, para nos ajudar nesta passagem. A gente não vai passar sozinho por isso. Olha ainda na fala do Cristo. Acaso se pode colher figos em espinheiros? Árvore boa sempre dará bons frutos. Veja a simplicidade com a qual o nosso Cristo usava as falas. Ficaria muito fácil de entender. Então, se meu ato é bom, significa que eu estou no caminho da bondade, eu estou no caminho do bem. Uma árvore boa necessariamente dará bons frutos. Agora, olha uma advertência para todos nós. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. As figuras que Jesus utilizava, o lançar ao fogo não significava lançar ao inferno eterno. É ao fogo das reencarnações. Então eu não consegui trabalhar as virtudes nessa, numa próxima eu virei, numa outra e numa outra, até que um dia todos seremos como Cristo. Isso é uma verdade inquestionável. Então isso significa quando a árvore não é boa e que vai ser lançada ao fogo. Então a gente se propôs a colocar a linguagem não de profetas, mas enviados de Deus a todo aquele que vem com missão de instruir os seus companheiros. Foi o que a gente disse agora há pouco. Às vezes a gente vem para mudar o nosso quarteirão, ou alguma coisa na nossa família, ou no ambiente de trabalho, ou numa cidade, ou numa vila, ou num país. E observe que a palavra aí está sendo instrução, porque não se pode esquecer de forma alguma o grande mandamento que é do amor. Mas a instrução é fundamental para que a gente entenda a verdadeira vida que é a vida espiritual. Então, repetindo, os verdadeiros enviados possuem moral elevada, amor ao próximo e cultivam valores espirituais, que são valores eternos. Os verdadeiros enviados procuram trabalhar as virtudes, benevolência, indulgência, perdão, humildade, caridade, amor ao próximo, tolerância. Todas as virtudes que a gente conhece e depois, com o tempo, até aquelas que a gente nem sabe que existe. O nosso Cristo
tinha trabalhado todas essas virtudes, que a gente levaria um monte de momentos para falar sobre elas. E tinha virtudes que ele já tinha trabalhado, que a gente ainda nem tem noção de que elas existem. Eles têm força interior, porque é a força moral, a força espiritual. E o auxílio que presta é desinteressado. Então eu não vou trabalhar para que eu seja visto. Eu não vou trabalhar para que meus irmãos olhem e falem, olha como trabalha aquele cidadão. Olha, não, a gente vai trabalhar porque tem o gosto pelo trabalho. Qualquer que seja o trabalho. Aí eu preciso trabalhar lá na campanha das cestas, na campanha de alimento, que é para não passar pelo umbral. Não, nada disso. Quando você se sente à vontade de fazer um trabalho, você deve fazê-lo com amor. A gente ouviu numa palestra uma pergunta que alguém fez ao Dr. Haroldo Dutra. Quem já ouviu as palestras dele sabe como ele trabalha. Perguntaram para ele por que algumas pessoas voltam numa reencarnação e trazem já conhecimentos anteriores. E a grande maioria não. Por exemplo, a gente já viveu em países de língua inglesa. Mas a gente vai ter que estudar o inglês de novo, se precisar do inglês. Mas tem meninos de 2 a 3 anos que sentam num piano e tocam o piano como se já trabalhassem naquilo há dezenas de anos. Então, como o Haroldo Dutra colocou isso? Porque nós sabemos, todos fomos criados simples, simplicidade de coração, ignorantes. Ignorância de não saber, de não sentir e não vivenciar. Mas depois fomos trabalhando as virtudes. E o que é que ele disse? Aquele ser que faz o que faz com amor, jamais aquilo desaparece dele. Quando ele vem novamente, aquilo está aflorado nele. Então é uma chamada para a gente. Ao fazer um trabalho, fazer de coração, fazer com empenho, fazer com amor. Não importa se estou como médico ou como lixeiro. Fazer o trabalho com dignidade, fazer o trabalho com amor, com a maior boa vontade possível. O melhor que a gente possa fazer. Os verdadeiros enviados colocam alma naquilo que fazem. Que foi essa fala que a gente recordou para vocês. Em tudo que vão fazer, eles colocam amor, colocam o coração, se empenham de verdade e não fazendo uma máscara, um visual apenas. Lembrando da história do desinteresse, eu vi uma história que eu achei interessante, eu não tinha conhecimento disso. Um cidadão ficou tão grato ao Chico pelo trabalho dele, que doou uma fazenda para o Chico. E o Chico doou essa fazenda, não sei para quem, eu não me lembro como foi a história. Mas ele não ficou com a fazenda. Oi? Foi para a federação, né? Então você vê que tem gente que conhece mais que nós da história, né? Que bom. Mas é bom isso daí. A gente quando fala de reflexão, não significa que eu vou falar e que ninguém possa fazer e que a gente não vai aprender. Então o Chico doou essa fazenda. Dizem também os que conviveram com o Chico, que quando ele ia dar algum livro de presente daqueles que ele recebeu, ele comprava o livro para doar. E ainda numa outra época, um cidadão de São Paulo, um homem muito rico, foi ao Chico querendo uma mensagem de seu filho. Chico, quanto custa uma mensagem do meu filho? Observe a visão. E aí aparece Emmanuel para orientar o Chico. Que aquele cidadão já tinha tirado todas as dificuldades de seu filho, de tal maneira que ele não viu o objetivo na vida e ele se matou. O outro estava no mesmo caminho. E ele tinha atropelado um camarada e estava com processo contra ele porque o camarada tinha dinheiro. O sujeito que foi atrás do Chico tinha dinheiro. Então não se compra uma mensagem com dinheiro. O Chico diz, a mensagem, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá.
Isso aqui já é uma fala de Kardec. Ao Espiritismo, não peçais que realizemos prodígios, que realizemos milagres, porque os milagres não existem. A ciência, devagarzinho, vai mostrando que os milagres não existem. Por isso que o Espiritismo é uma parte religião, uma parte filosofia, uma parte ciência. Então, se a ciência mostrar que a gente está errado em algum ponto, vamos rever esse nosso ponto. Por isso ele está sempre a par com as evoluções da ciência. 1857, 1858, houve uma fala de um amigo espiritual que dizia, que quando eu estudei, a coisa de uns 50 anos atrás aí, se dizia assim, no nosso mundo tem uma grande região de vácuo. E lá atrás, há 150 anos atrás, naquela época, mais que isso um pouco, os amigos espirituais já diziam que naquela região que a gente falava que tinha vácuo, existe uma matéria escura. E hoje os cientistas já começaram a detectar essa matéria escura. Não sabe o que é, mas sabe que já existe. Então observe o adiantado da nossa ciência em relação à ciência. Por isso o Espiritismo vai estar sempre a par com a ciência. Se mostrar que nós estamos errados, a gente vai repensar. Por isso é uma moral religiosa, mas é uma moral racional. Não é uma fé sem ser raciocinada. Então o Espiritismo não produz milagres, não produz prodígios nenhum. E aí, duas falas numa sequência. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. É a dos espíritos enganadores, os hipócritas, os orgulhosos, os falsos sábios. Não está falando agora de nós, está falando dos seres espirituais que aparecem nas sessões espíritas com o objetivo de deturpar a religião, de deturpar a fala do médium. E se ele não estiver bem preparado, ele acaba vendo aquele sujeito que aparece para ele, que às vezes aparece como um grande sábio, aparece como um ser maravilhoso, como um ser de grande cultura. Então não acrediteis em todos os espíritos. A gente ouviu uma vez de um baiano que tem uma casa espírita muito grande, ele trabalha bastante nesta linha espiritual, e ele foi convidado para ir num centro de Umbanda, para fazer uma palestra. E quando chegou lá, ele viu um quadro de Bezerra de Menezes. E ele pensou com ele, né? Porque ele só estava vendo preto velho ali. Mas por que Bezerra de Menezes? O que esse povo está querendo com Bezerra de Menezes aqui na Umbanda? Aí um daqueles pretos velhos se mostrou para ele, era o Bezerra. Ele falou, você acha que é só nas casas espíritas que o pai coloca os servidores para trabalhar? Em todos os lugares, em todas as seitas, há enviados de Deus trabalhando. Mas voltando para a nossa sessão mediúnica, muito cuidado, é a recomendação aos médiuns. Não acrediteis em todos os espíritos. Na erraticidade, o termo erraticidade aqui é utilizado por Kardec assim, vocês conhecem, quando a gente faz a passagem, no outro ambiente que nós estamos na chamada erraticidade. Esses seres espirituais podem se apresentar como seres amorosos, como seres bondosos, como seres caridosos, mas tudo é uma falsa aparência. Então, ser médio, ao contrário do que parece, que é um negócio muito bom para a pessoa, que é um engrandecimento, na verdade é uma grande cruz para quem tem o dom da mediunidade. Precisa trabalhar muito mais do que a gente. Eu, graças a Deus, eu não enxergo, não vejo, não ouço, mal consigo ver, se tirar o óculos, ver as pessoas. Não é porque já é coisa da gente. Também, tudo está de acordo com a capacidade que a pessoa, como ser espiritual, tem e com a missão de que ele recebe. Então, embora a gente também não consiga
ver nem ouvir, nós temos todos um mentor, um amigo espiritual com grau de elevação maior que o nosso. Todos temos esse ser. E que está nos ajudando em cada momento. E a gente pode pensar que são coisas nossas. Puxa, que bom que eu me lembrei disso. E às vezes eu não me lembrei não. Às vezes foi uma intuição que eu recebi, mesmo sem falar, que eu não ouço nada, que eu não vejo nada. Tá? Então nós temos esse amigo espiritual, todos temos. E eles não são falsos não. Né? Qual o objetivo desses seres da erraticidade, esses enganadores? Semear desarmonia, semear desunião, discórdia. Isso não está só numa mesa mediúnica. Isso está às vezes no nosso lar também. Quando a gente baixa a guarda, vamos dizer assim, eles aproveitam para semear a discórdia no lar. Entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, entre membros da mesma família. Que o objetivo é a desunião. Não bastasse isso que acontece, a gente já vê nas grandes emissoras de televisão fazendo apologia a coisas que vão te confrontando com o conceito de família. Coisas que por enquanto não dá para passar num conceito de moral, e as grandes emissoras de televisão estão mostrando como se isso fosse natural. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque aí há um grande e falso Cristo e um grande interesse financeiro por trás de tudo isso. Aí caindo, botando o nosso pé no chão aqui, ó. Como é que a gente sabe se a mensagem que recebemos, ou se a pessoa que está passando a mensagem, realmente não é um falso enviado? Utilizando a razão, a lógica, o bom senso, verificando os seus frutos. Lembra da história da árvore e dos frutos? A árvore boa, frutos bons. Verificando as obras que essas pessoas fazem. Verificando o teor da mensagem. Algum tempo atrás circulou para tudo quanto é lugar mensagem de Bezerra de Menezes, dizendo para aproveitar aquele momento que o povo estava indo às ruas para mudar esse país. Na minha cabeça, no assentado que estou nas obras de Allan Kardec, isso não passa. Então alguém conseguiu infiltrar e jogar uma mensagem como se fosse de Bezerra. Primeira palestra de Divaldo Franco que eu ouvi foi em 1966, nem era bom falar muito isso. Mas de lá para cá a gente ouviu muitas falas de Bezerra. Em nenhum momento incitando a movimentos. O único movimento que ele incitava era de você movimentar o seu Cristo interno para trazê-lo à tona. Era esse o movimento que ele pedia de nós. Então Kardec nos traz um alerta. Não vos encanteis com os falsos cristos, que a gente chega até a endeusar. Então é como assim, um dia falaram para mim, vocês falam que não endeusa ninguém, vocês endeusam Chico Xavier. Falei, muito pelo contrário, a gente admira a forma de que ele veio como ser humano e a humildade dele em relação a tudo que ele fez. Porque 450 obras, vendendo aos milhares no Brasil todo e no mundo todo, um pouquinho que ele tirasse para ele, ele seria um dos escritores mais ricos desse mundo. Então a gente viu o exemplo de vivência dele. Não cultuamos Allan Kardec, não cultuamos nenhum desses entes. E admiramos e procuramos seguir os passos de Jesus. Nem fazemos dele um culto imenso, mas fazemos dele aquele ser que veio para nos mostrar o caminho que devemos trilhar para um dia chegar ao ser que ele chegou. Ele disse para a gente que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez, tudo o que ele estava fazendo naquele momento e muito mais. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que ele estava dizendo? Nós estamos num estágio de evolução, nós vamos crescer nesse estágio de evolução, um dia chegaremos ao estágio de um Cristo. Que a mensagem mais de esperança que essa,
Se ele só não disse, amanhã você vai ser um Cristo, mas amanhã seremos como ele. Eu vi essa frase de Joana, achei que ela encaixa bem, porque a gente vê assim, lá fora tem tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade, e nós também passamos por isso. E ela tem uma fala que está dentro desse texto, que diz assim, você não encontra escrito lá, mas ela encaixa no texto. O homem precisa do que tem de pior para chegar ao que ele tem de melhor. O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos e vamos passar por momentos, como Paulo disse, todo o bem que eu quero fazer, quando ele começou a missão dele, todo o bem que eu quero fazer, isso eu ainda não faço. Mas todo o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço. Olha onde nós estamos. Depois de um bocado de tempo trabalhando, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Das dificuldades ele tirou as virtudes. Então o que a gente tem de pior, se eu souber trabalhar, vai ser aquilo que eu tenho de melhor num futuro. Eu sou o caminho, na verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a verdade é como o sol, que dissipa os nevoeiros mais densos. Então o sol, todos os dias, ele aparece e desaparece. Você vê à noite, você pode estar num nevoeiro imenso, daqui a pouco o sol dissipa aquilo tudo. O sol começa a raiar, a noite vai desaparecendo e o dia se faz presente. Assim é a verdade, assim é cada ensino do Cristo, é cada virtude. Ela vai brotando de nós como o amanhecer, até chegar ao ponto de um clímax, num dia de sol bem forte, que seria o ponto que eu atingi a virtude que estava procurando. Então a verdade é como o sol, ela dissipa os nevoeiros mais densos. E repetindo, já que a gente falou de verdade, com toda a franqueza e com todo o meu coração eu posso colocar vocês assim, a gente fez um trabalho do melhor que é possível, por quê? Porque eu acredito com toda a firmeza do meu ser que Jesus não estava usando de palavras bonitas quando disse, eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade que a gente teve de mais uma vez estar nessa casa aqui. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos acompanhe.